Fala, jogador, tudo bem com vocês? Começando hoje mais um episódio de Papo de Redonda com o Reze e comigo Nolo. E o papo hoje é Campeonato Brasileiro. Segue a vinheta. Então, Reze, o Campeonato Brasileiro começou com tudo, algumas surpresas, muita coisa acontecendo, times que a gente não imaginava que estariam lá em cima, times estão lá embaixo, então tá uma confusão. E aí, o que você tá achando aí desse apanhado aí, desse começo de campeonato? Fala galera, como é que vocês estão? Bacana? Espero que todos bem. Pô, bora falar hoje então do Brasileirão. Começou aí o campeonato mais importante do país. Alguns clubes aí estão dentro da expectativa, outros surpreendendo, mas acredito que ainda vai ter uma troca aí bem considerável. As equipes que a gente falou em alguns vídeos anteriores aí que vão disputar o título, ainda vejo os mesmos disputando o título. Tem algumas surpresas no trabalho, por exemplo, Fortaleza, o treinador chegou, deu uma boa corrigida, sem muitos grandes investimentos, sem grandes reforços, conseguiu estar fazendo um belo trabalho. Atlético Paranaense aí também tá batendo lá em cima, a gente viu também que a competição deles é um pouquinho diferente, mas fizeram os resultados que se precisa. Alguns clubes com a dificuldade que a gente já imaginava, caso do América, ali Juventude, Cuiabá, como a gente falou em outrora, mas acredito muito que o Campeonato Brasileiro está sendo bem disputado, vai ter uma coisa diferente esse ano que são convocações. Tem aí pelo menos mais 6 jogos da eliminatória, tem a Copa América, tá vindo aí as Olimpíadas também, que vão desfalcar os clubes, sim. Isso vai ser um desequilibrante, mas eu acredito sim que a gente está com uma boa qualidade de jogo em alguns casos. Alguns times nos decepcionaram, como foi o caso do Internacional, se esperava um pouquinho mais, o Miguel Ramírez chegou, já foi, logo, também não trouxe nada de novo pra gente. Mas acredito sim que o campeonato está sendo bem disputado, tem suas virtudes e está sendo bem disputado, Manolo. Não, está sendo bem disputado, mas é um time assim, que eu tô vendo com boas expectativas. Eu acho que o Atlético Mineiro é um time que ele está muito bem. É um time que eu tô bem esperançoso. O Atlético Mineiro tá fazendo um campeonato muito bom. O Cuca, ele conseguiu ajustar ali o Hulk como centroavante. Falso 9, então ele é um cara forte, trombador. Acho que acertou muito, tá um time muito bem arrumado. O Flamengo ainda tá daquele jeito, não se acertou, mas por muito daquilo que você falou, agora vai ter muita convocação, muitos jogadores do Flamengo fora e surpreendendo demais o Fortaleza. Eu acredito que o Fortaleza não vai continuar, mas assim, esses times, é bom eles fazerem essa pontuação agora, porque a gente sabe... Trabalha tranquilo o campeonato, Os mesmos 3 pontos de agora são os 3 da última rodada. Últimos. Então, eu não acredito muito que o Fortaleza... Eu acho que o Fortaleza vai ser um time ali para ficar no meio da tabela. Até talvez ali, vamos supor, brigar por uma Libertadores, 7º, 8º, já seria um negócio espetacular pro time do Nordeste, o Fortaleza, que está com um excelente trabalho. Igual você falou, Rezi, o Atlético Paranaense já vem de um trabalho muito forte aí com um treinador português, o Antônio. Isso. Que é um treinador muito bom, um treinador jovem, 37, 38 anos, que ele tem ali acabou de sair o Paulo Autuori. Ele tá dando a cara ali pro time. O Atlético ele se dá muito bem com esses técnicos novos, assim, novas gerações. O Thiago Nunes fez um excelente trabalho e agora ele tá indo muito bem. O Nicão voltou a jogar muito bem, Zé Ivaldo jogando bem. Ele pode jogar tanto na lateral, como ele joga de zagueiro. Então tá um time muito bem acertadinho. Eu tenho alguns medos, assim, até pro torcedor. Acredito que o Corinthians é um time aí que eu acredito que começou mal o campeonato. Abre o olho, torcedor corintiano. Abre o olho. Porque esses times grandes, eles começam a perder, não conseguem mais voltar. E o Corinthians, ele não acho que tudo que está acontecendo com a diretoria, hoje é um dos clubes mais endividados do país. Brigas internas, então eu acredito que o Corinthians tem que ficar muito ligado, porque se continuar assim, vai acontecer alguma coisa. E assim, hoje, assim, há um dos times que também não estão muito bem, mas acho que daqui a pouco já vai se acertar, porque teve a mudança agora do treinador, que é o Grêmio. Porque o Grêmio é muito acostumado com o Renato Gaúcho, o Thiago Nunes já chegou, foram campeões estaduais. Então acho que não me parece muito que o Grêmio vai continuar numa situação ruim no campeonato. Eu acho que é um time que vai daqui a pouco ter evolução. E o Grêmio normalmente ele começa os campeonatos brasileiros mal e vai melhorando. Ele só não é melhor porque sempre se dedicam mais às Copas, que é uma briga, é uma situação que sempre foi muito cobrada da diretoria, do Renato Gaúcho.
Então é uma situação assim muito complicada. E Rezi, o que você vê aí do São Paulo, que é um time que também já está com o Crespo, foram campeões, também não começaram muito bem, o Santos, aí esses times de São Paulo, o que você... Acredito muito nessas duas equipes aí, para ficar especificamente no São Paulo, aqui depois a gente vai falar do Santos. A equipe de São Paulo tem elenco, tem qualidade, teve alguns jogos aí no início do campeonato com deslizes, aí acabou empatando com a Chape também, fez alguns outros. É uma equipe que está bem organizada, que o Crespo achou uma maneira de jogar, montou um time competitivo. Acredito que vai melhorar sim, assim como acredito que o Grêmio deva subir. Acredito também que Atlético Paranaense e Fortaleza não devem se manter ali top 4 do campeonato, mas o Fortaleza me surpreendeu positivamente, mano. Eu falei, quem acompanha o nosso canal sabe, em vídeos anteriores eu falei que o Fortaleza ia disputar a Zona do Agrião. Tô vendo um trabalho sendo bem feito lá, tô vendo uma qualidade de jogo, um padrão de jogo, joga com o mesmo esquema dentro, fora de casa, tá com qualidade ali dentro daquilo que pode, dentro do seu orçamento. Então acredito que o Fortaleza vai fazer um campeonato tranquilo. Um pouquinho decepcionado, um pouquinho com o Ceará, que na minha opinião deu uma caída nesses últimos jogos. Qualidade de jogo mesmo, torcedor. Não tô falando por tabela, não, tô falando de qualidade de jogo. O Santos, para mim, com o Fernando Diniz, vai ser aquele campeonato assim, vamos especular o que dá para chegar, se uma Libertadores, uma Sul-Americana. Deu uma melhorada desde que o Diniz chegou, mas tem que abrir o olho. A equipe do Corinthians, para mim, é uma equipe que está com alguns problemas, está passando por uma reformulação, tem muito problema lá. E a gente sabe que time dessa magnitude, desse tamanho, quando começa a enrolar, fica complicado, mas acredito que se salve. Acredito sim, por exemplo, que o Internacional, para mim, foi uma decepção nesse começo. Acredito que vindo um treinador novo agora que está chegando, vai ter que dar uma reformulada na forma de jogar, motivar os caras. Foi difícil para eles esse primeiro semestre aí que está se encerrando. Não foi como o torcedor do Colorado imaginava, mas acredito que vai chegar. Fluminense ali tá no campeonato dele, Atlético Goianiense também tem evoluído, mostrou bom trabalho com o Barroca lá, chegou lá, já deu uma organizada. O campeonato dos caras é esse mesmo, é roubar um ponto aqui, roubar um ponto ali para chegar na 33ª, 35ª rodada, já tá livre do rebaixamento e daí para frente é lucro. Continua ainda com os mesmos palpites que Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Grêmio. Esses caras ali, quando faltar 5, 6, 7 rodadas, muito provavelmente eles vão estar no topo, disputando aí. Eu acho que esse ano no Campeonato Brasileiro vai ser um pouquinho mais pegado. Sim. Eu acho que ninguém vai disparar, até porque tem esse problema de convocação. Os times grandes aí tem muitos jogadores convocados, seja para o Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia. Essas outras seleções acabam desfalcando também, são peças importantes para cada clube. Então acredito que esses caras vão ficar por aí. A grande surpresa para mim nesse primeiro momento, sem dúvida, é o Fortaleza, com uma boa qualidade de jogo e também roubando pontos importantes nesse primeiro. A decepção eu acredito que seja o São Paulo e o Inter, mais pela qualidade e o investimento que é feito nesses clubes para eles disputarem a ponta. Nesse momento não estão, mas eu acredito que eles ainda têm capacidade para se recuperar. O São Paulo, eu acredito que eles estavam tão focados em alguma coisa, porque o Crespo, ele chegou já com uma pressão muito grande desde o ano passado. Mais de 9 anos sem título, 9 anos, e ano passado o São Paulo estava ali para ganhar e perdeu. Desandou ali nas últimas rodadas. Desandou. Então o São Paulo ficou tão focado em ganhar o Paulistinha, como o pessoal fala, o torcedor São Paulo vai me xingar, mas é o Paulistinha, que todo o foco dos jogadores foram para esse campeonato. Eles ganharam, acho que eles deram uma relaxada e alguns jogadores, acho que até se for ver nos jogos do São Paulo, eles estão um pouco mais cansados. Então eu acredito que ainda eles estão um pouco numa ressaca ainda pós-título, mas acredito que tem que abrir o olho. Mas tem que abrir o olho para agora começar a andar. Um time que eu vejo que tem grande chance de ser campeão, mas depende muito do Abel Ferreira, que é o Palmeiras. Porque o Abel Ferreira, em coletivas, ele vinha dando muita desculpinha, é um técnico muito bom. Quando você vê uma coletiva dele, você consegue ver que ele entende de futebol. Sim. Ele sabe de todos os jogadores, só que não tem que parar com esse papo de quando vai ser demitido, que não sei o que, porque eu não tô longe da minha família. É um mimimi desnecessário, né, torcedor? Eu acho que ele tem um bom time na mão, ele tem possibilidades, um excelente time, né? Ele tem qualidade de jogo. A gente já viu que ele tem consciência tática, ele varia de 3-5-2 para 5-3-2, para 4-4-3, ele tem as possibilidades.
tem que parar de reclamar. Futebol brasileiro é isso aqui, é jogo a cada 48 horas, viaja aqui, joga no Alfredo Jaconi, depois vai jogar lá na Ilha do Retiro contra o Sport, não tem resenha, é assim que funciona, tem que ir pra cima. Acredito sim que alguns caras aí em alguns times estão rendendo um pouquinho a menos. O Manolo acabou de falar sobre o São Paulo, a ressaca do título é natural, a primeira, a segunda rodada, mas acredito também que com o Muricy lá isso não vai acontecer, essa acomodação, ganhamos alguma coisa. Que aqui é trabalho, né? Aqui é trabalho, meu filho. E no São Paulo, o torcedor de São Paulino não pode pensar que o Paulista tá bom, né? Tem que buscar outros títulos, tem que buscar outras conquistas, é uma equipe boa, tem uma qualidade ali. Mas assim, eu faço sempre aquela pergunta para você, torcedor, sincero e honestamente, pense no time que você torce, se tem a possibilidade real ou não, se dá para chegar, se dá para ser campeão. A gente sabe que só um vai ser campeão, mas eu acredito que dentro do campeonato existam outros campeonatos, se é que você me entende. Tem os caras que disputam o título, os caras que disputam a Libertadores, os caras que disputam a zona de rebaixamento. Então, dentro desse campeonato, você tem que ser melhor dentro da sua realidade. A defasagem de grana, de investimento, de orçamento, a gente sabe que é muito grande em alguns casos, mas para quem quer ter competição, e quando falam que o Campeonato Brasileiro é um dos mais difíceis do mundo, torcedor, não é sacanagem. A gente está falando porque envolve outras situações além da técnica no futebol propriamente falando. Sim. Quando você joga, por exemplo, Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, menos, 2 graus agora no inverno, e na outra semana você vai jogar lá na Ilha do Retiro contra o Sport com 25, 30 graus, cara, é uma diferença absurda. Quem foi atleta ou quem já jogou futebol sabe que isso faz muita diferença. Então esse é uma das pegadinhas do Campeonato Brasileiro, né, Manu? É muita preparação física, mas isso que você falou, Rezi, a questão de ser um dos campeonatos mais difíceis, é porque em questão de elenco, vamos lá, tem 3 times que eu acredito que em questão de elenco eles estão acima de todos, que é o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro, que também... Tem 2 times ali garantidos, né? Que investiram para realmente ganhar, né? Porque também o Atlético Mineiro também está com uma boa pressão, que precisam ganhar alguma coisa, e o Campeonato Brasileiro eles não ganham desde 71 com o saudoso Tele Santana, né? 71. Então, mas outros times têm muita chance de ganhar, porque esse campeonato, como você falou, é complicado. A gente vive num país continental, então é preparação física, é psicológica do jogador, conta muita experiência, então envolve muita coisa, que não só os jogadores, depende de toda uma equipe, não é só os jogadores, é psicólogo, são médicos, envolve muita coisa, e cada detalhe isso pode mudar um rebaixamento, porque sempre, se você for ver no final do rebaixamento, sempre um time escapa por 2 pontos, 3 pontos, que é que a gente fala do Fortaleza, que já fez 3 vitórias agora. A gente não conta o Fortaleza hoje. Ganhou do Inter, que é um jogo que teoricamente você não sabe se vai ganhar ou não. Exatamente. Mas assim, a questão do Inter, eu acho que são coisas que não vão acontecer 2 vezes na vida. Ganhar de 5-1. São casos específicos. Mas tem que aproveitar. A bola tá entrando, manda pra dentro. Tem que aproveitar. Então é um campeonato muito complicado, os gramados, e ainda mais tem nessa situação que nem torcida, provavelmente a gente não vai ainda ter torcida esse ano. Alguns clubes a gente sabe que fazem alguns pontos por força da torcida. Posso te falar que, por exemplo, o Corinthians é um dos clubes que a torcida é a mais ali, como já diz o nome mesmo, é a torcida fiel, é apaixonada. O Corinthians ganha muito ponto no grito da torcida. Mas agora eu vou te falar uma coisa, eu tenho certeza absoluta que da forma que o Corinthians está jogando, eu acho que eles iam se sentir mais pressionados com a torcida. Pode ser. Porque o Corinthians, a gente vê repórteres, comentaristas que cobrem de fato o dia a dia, falam que tá uma bagunça. E o Corinthians, ele tá com uma dívida enorme, dívida de estádio, dívida com os jogadores. Eles têm que pagar mais de 10 a 15 jogadores que já saíram, que são processos. O Duílio Alves é um excelente gestor, mas o problema é o passado. André Sanches, sabe? Então, o próprio Alessandro, o pessoal não quer ver lá dentro mais o Alessandro como dirigente. E o Silvinho, sinceramente, ele chegou, mas o Silvinho não é técnico. Teve uma coletiva que ele deu esses tempos, que já virou meme, a forma. Então, são muitas situações que estão acontecendo no Corinthians. A Fiel vai muito lá para trocar ideia lá com os dirigentes, que eu não concordo muito com essa situação. Então é uma pressão tão grande que eu vou ser bem sincero, Rezi, eu não sei se hoje a torcida estaria ajudando ou atrapalhando o Corinthians. Mas isso é uma situação que, independente disso, a gente ainda torce que voltem os estádios, porque tá mais do que na hora, acredito. Vamos torcer que até setembro, outubro, todo mundo esteja vacinado, pelo menos aí a primeira dose.
e provavelmente os estádios voltem a ter 20%, 30%. Acredito que no final do Brasileirão a gente ainda vai conseguir ter torcedor no campo. É uma situação complicada, isso extrapola a esfera esportiva, é uma questão humanitária, uma questão de saúde, mas pra gente que gosta de futebol, a gente sabe quanto faz diferença. Quem já foi no estádio aí sabe do que a gente está falando, a atmosfera de estádio, aquela casa cheia, dia de final, dia de jogo importante, é outra pegada. Vejo sim no Brasileirão algumas peculiaridades, como falei anteriormente. Acredito sim que o campeonato está se desenvolvendo, não da maneira como gostaríamos. Acredito sim que fora dos campos tem alguma parte de politicagem, algumas coisas que acontecem, mas é aquilo que a gente fala, né, torcedor? Já que estamos, vamos para cima, vamos ver o que acontece. Eu acredito que, para resumir para vocês e arrematar esses assuntos, a disputa do Brasileirão começou, os times estão bacanas, alguns times surpreenderam, os outros nos decepcionaram nesse início, mas acredito que não vai fugir muito disso não. Quero chamar você, torcedor, convocar você, fazer uma convocação para que está assistindo esse vídeo. Além de tudo, dá o seu palpite, dá o seu comentário, dá aquela cornetada na gente também, pode falar, fala o que você está pensando aí, qual que é o seu palpite, se você pensa em alguma coisa, a gente tá junto também, beleza, Manolo? Exato, e dado o recado do Reze, você que tá chegando agora no nosso canal, aproveita e dá uma olhada nos nossos vídeos anteriores, tem muito assunto fresco, muita informação legal, acredito que vale muito a pena. E como você falou, compartilha com todo mundo, compartilha com os amigos, todo mundo hoje tem mais de 5, 6, 7 grupos, compartilha, fazer a gente... E tá cada vez mais, tá na boca do povo. A gente só tá começando, mas a gente vai ter ainda muitos vídeos pra vocês aí, torcedor, com muita polêmica, muita informação. E deixe seu comentário aí. Não é isso aí, Reze? Fechou, gente. Esse é o Papo de Redonda, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais vídeo bacana pra vocês. Valeu, galera. Valeu, galera. Abraço.